Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esta capa para a Bíblia. Eu já tinha mostrado ela para vocês lá no Instagram. Ela é no modelo maletinha, dá para carregar aqui pela alça. Aqui na frente tem um bolsinho separado para guardar documentos, dinheiro, celular. Aqui dentro na aba também tem um outro bolsinho de plástico que dá para guardar algum documento. Tem essa abinha aqui que a gente coloca, né, a capa da Bíblia aqui dentro. E ela fica bem protegida, fica super bonita. É uma peça bem simples de fazer, vocês vão ver que é bem fácil. Eu tentei simplificar as medidas para deixar o mais fácil possível para vocês. Essa aqui foi a primeira que eu fiz uma adaptação, eu aumentei o tamanho da lapela para ela não ficar levantadinha, como aqui ficou. Então, nessas outras duas que eu fiz, eu já fiz a lapela um pouquinho maior. Eu cortei várias e tô costurando várias ao mesmo tempo, que fica mais fácil e mais rápido o trabalho. Todos esses tecidinhos que eu estou utilizando são da Eve Eva Tecidos. Aqueles tecidos de barrado, de 15 centímetros, eu tô aproveitando para fazer essas capinhas. Coloquei o detalhe aqui na frente, no bolsinho, e coloquei aqui dentro nas abas também. Nós temos cupom de desconto para comprar no site da Eve Eva Tecidos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o meu cupom de desconto para quem quiser visitar e conhecer e fazer suas comprinhas, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. A capa que nós vamos costurar hoje é para esse modelinho de Bíblia. Eu vou passar as medidas dela para vocês e se vocês forem fazer para uma Bíblia de tamanho diferente, é só vocês adaptarem as medidas. Então, essa Bíblia aqui, ela tem 22 centímetros de altura. E vocês vão ter que medir da pontinha dessa aba, fazer toda a volta, até a pontinha dessa outra aba aqui. Então, tem 32 centímetros, tá? Eu só peguei, ó, dessa pontinha aqui até essa ponta aqui, 32 centímetros. 22 por 32. Então, a minha parte principal já está pronta. Eu peguei o tecido principal, uma manta R2 e o tecidinho de forro, passei, uni tudo como um sanduíche, fiz esse trabalhinho de matelassê, eu cortei tudo maior para fazer esse trabalho aqui, para depois refilar e deixar nesse tamanho de 25 por 36. Então, a minha Bíblia tinha 22 centímetros de altura, eu aumentei 3 centímetros, eu deixei 25. E aqui ela tinha 32 centímetros, eu deixei essa capinha com 36, eu aumentei 4 centímetros. Então, vocês tirem a medida da Bíblia de vocês e aumentem ou 3 aqui ou 4 aqui, que vai dar certinho, tá? Não vai ficar nem justo e não vai ficar grande demais. Até vai caber um pouquinho maior, se for uma Bíblia 1 centímetro maior aqui, ainda vai caber porque a capinha fica soltinha, tá? Não fica tão justa. Então, vocês façam essa parte principal aqui, deixem ela preparada. Vocês vão medir, aqui ó, essa partezinha aqui, vocês vão medir a largura, ó, no caso a minha tem 3 centímetros. Então, eu peguei aqui a parte principal e eu marquei bem no meio 3 centímetros, então aqui no caso ficou 16,5 e 16,5. Eu fiz uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, que aí depois quando a gente dobrar, ó, essa costura vai marcar a peça e vai deixar ela quadradinha assim, ó. Tá? Então, se for do mesmo tamanho a Bíblia de vocês, é só vocês medirem, ó, daqui até aqui 16 centímetros e meio, daqui até aqui 16 centímetros e meio. E aí, faz uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. Que esse detalhe aqui fica mais bonitinho, ó, deixa ela quadradinha. Depois que vocês tiverem essa parte principal pronta, ó, eu já costurei a minha etiqueta aqui na parte de trás. Nós vamos preparar a lapela. Para fazer a lapela, eu cortei um pedacinho de manta no tamanho de 15 por 10 centímetros. Então, eu vou passar esse tecidinho aqui. Ó, tô usando aquelas tirinhas de tecido da Eve Eva Tecidos. Vou pegar um forrinho, direito com direito, vou colocar aqui. E eu vou fazer uma costurinha em toda essa volta aqui, no tamanho de um pé de máquina. E já vamos preparar a nossa alça também. Eu cortei aqui 31 centímetros de tecido. E vocês cortem uma alça pronta um pouquinho menor. Pode ser 24 centímetros. Tá? Aqui tem 32, deixa eu ver quanto que eu cortei aqui.
27 centímetros, tá? Essa alcinha pronta tem 27 centímetros. Eu vou forrar ela e nós vamos deixar esse espacinho livre aqui, ó, pra não ficar muito grosso na hora de costurar o viés aqui na borda. Então, vocês vão pegar esse tecidinho, vocês vão centralizar, né? Deixar o mesmo espaço que deixar aqui, deixem aqui. E nós vamos fazer uma costurinha aqui pra prender a alça no tecido. Fiz uma costurinha de meio centímetro em toda a volta da lapela. Se vocês quiserem deixar ela com os cantinhos quadrados aqui, já pode deixar assim. Eu gosto de deixar em diagonal, como eu deixei aqui, ó, esse cantinho aqui em diagonal. Se vocês quiserem fazer igual, é só medir, ó, da costura. Vocês meçam 2 centímetros pra cá, faz um risquinho, e 2 centímetros pra cá, faz outro risquinho. Aí, passa um risco aqui, é só fazer uma costurinha aqui, e depois a gente corta o excesso de material. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui. E aqui na alça, ó, já fiz uma costura, prendendo a alça, o tecidinho na alça pronta. Agora, nós vamos dobrar. Eu gosto de passar antes de costurar, pra ficar bem bonita. Nós vamos dobrar aqui de novo. Ó, dobra aqui o suficiente pra tampar, né, e ficar aqui na borda. E vai ficar assim. Aí, eu vou passar uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também, então a alça já está pronta. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas essa alça pronta que eu coloquei aqui dentro, ela tem 3 centímetros de largura. Então, ficou 3 por 31 centímetros. E a lapela, eu fiz aquela costurinha aqui na diagonal, cortei todo o excesso de material que tinha aqui. Agora, eu vou desvirar. Com a pontinha do pincel, eu vou arrumar aqui os cantinhos. Se vocês quiserem, dá pra fazer arredondada também, ou deixar quadradinha. Empurro os cantinhos pra fora. E agora, eu vou passar ela e vou fazer uma costurinha de pesponto em toda essa borda. Fiz uma costurinha em toda essa borda e a lapela já está pronta. Agora, nós vamos preparar os 3 bolsinhos, que é esse bolsinho aqui da frente com zíper e esses 2 aqui onde a gente coloca a aba da Bíblia. É bem simples para fazer esses bolsinhos, vocês vão precisar de 3 pedacinhos de tecido, na medida de 13 por 27, eu cortei um pouquinho maior para ficar mais fácil de fixar aqui, porque aqui tem 25, né? Então, cortei um pouquinho maior, depois que a gente costurar aqui, a gente refila. Então, esses 3 pedacinhos tem 13 por 27. E 3 pedacinhos de forro na mesma medida, pra gente fazer tudo junto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar as abas de dentro, tá? Ó, avesso com avesso, faz uma costurinha aqui, e a outra também, avesso com avesso, e faz uma costurinha aqui. Pra fazer o bolsinho da frente, eu coloquei entre o tecido e o forro, eu coloquei um pedacinho de feltro para ficar mais macio. Que aí talvez coloque o celular aqui para não ficar batendo na tela, o feltro vai deixar ele mais macio. Então, eu cortei um pedacinho de feltro na mesma medida, de 13 por 27. Então, nós vamos colocar aqui o tecido principal. Vamos alinhar. E eu já vou pegar o zíper, que eu cortei 27 centímetros também. Eu vou colocar direito com direito, vou alinhar aqui, fazer uma costurinha de segurança, depois eu venho com o forro, coloco aqui e faço uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui na borda, então eu já uni a parte principal ao forro. E essa aqui também, já estão unidas. Essas 2 partes são as abas de dentro. Depois a gente vai fazer o acabamento com viés aqui na borda. E aqui no bolsinho da frente, ó, aqui tá a parte principal, o tecido principal, o feltro. Eu costurei o zíper, depois costurei o forrinho. Agora é só colocar o forro lá pra trás, vincar e fazer uma costura de pesponto aqui nessa borda. E pra fazer o bolso de plástico da aba de dentro, vocês vão pegar um pedacinho de plástico cristal e vão cortar 13 centímetros por 18 centímetros. Vão cortar um pedacinho de viés, vão dobrar ao meio. Vão colocar aqui o plástico dentro do viés e vão fazer uma costurinha em toda essa borda. Fiz uma costurinha de pesponto aqui na borda. Então, agora só falta a gente fixar esse bolsinho na parte principal. E aqui estão as 2 abas.
Essa aqui é a aba da esquerda, essa aqui é a aba da direita, eu fiz uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. E aqui está o plástico cristal. Fiz o acabamento com viés, antes de finalizar eu já coloquei a minha etiqueta. Então, aqui nessa aba da esquerda, vocês vão marcar de cima para baixo 7 centímetros. Eu já fiz um risquinho aqui. Eu vou colocar esse bolsinho aqui, vou alinhar. E vou fazer uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda, para prender o plástico à aba. Já fiz uma costurinha de segurança para prender o bolsinho de plástico à aba. Agora, nós vamos fazer o acabamento dessa borda e dessa borda aqui. Então, esse acabamento eu inicio aqui por trás, costura o viés, alinha direitinho. Como é uma camada fina, é só tecido, então dá para costurar ele com a pontinha dobrada mesmo. Alinha, faz uma costurinha no tamanho do pé de máquina, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Depois a gente vira lá pra frente, dobra o viés e faz a costurinha de pesponto. Essa parte do viés eu vou mostrar pra vocês lá na máquina, pra vocês não ficarem com medo de costurar, tá? É só fazer devagarinho, com paciência, que dá certo as costuras. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, já prendi o viés e aqui também. Então, as duas abas já estão prontas. Agora, nós vamos pegar a parte principal e vamos costurar o bolso da frente primeiro. Como eu costurei a minha etiqueta aqui atrás, então aqui é a frente da capa. Aqui na frente, da borda para dentro, vocês vão fazer um risco de 14 centímetros. Ó, eu já fiz um risquinho aqui de 14 centímetros. Nós vamos pegar esse bolsinho, um pedacinho de viés, eu vou colocar o zíper dentro do viés, que vai ser o acabamento. E agora, a borda do viés vai aqui nessa marcação de 14 centímetros que a gente fez. Então, eu vou alinhar. E vou fazer uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Aí, vai ficar preso esse bolsinho da frente. Para fazer essa costurinha aqui, eu troco o calcador comum por esse calcador de zíper, que ele é bem fininho, então fica mais fácil depois eu passar aqui perto dos dentinhos do zíper. Então, eu vou lá na máquina e vou fazer essas duas costurinhas, vou mostrar pra vocês. Fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também. Então, o bolsinho já está preso. Agora, nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, é só cortar a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar. Encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa. Olha se os dois lados ficaram iguais. Se ficou, a gente vai deixar o cursor aqui no meio da peça. Agora, eu vou ir lá na máquina e vou só passar uma costurinha de pesponto em toda essa borda para prender. Como a gente cortou maior tudo, então vai sobrar essa bordinha aqui, mas depois a gente refila. Por enquanto, vamos só fazer uma costurinha de segurança em toda essa borda. Fiz uma costurinha de pesponto em toda a borda, então esse bolsinho já está pronto. Agora, vocês vão olhar aqui, aqui é a frente, então vocês vão abrir assim. Esse bolsinho que tem plástico, nós vamos colocar aqui, e esse outro nós vamos colocar aqui. Então, da borda para dentro, vocês marquem 12 centímetros e façam um risquinho.
vão alinhar com esse risco de 12 centímetros e vão fazer uma costurinha em toda essa borda para prender o bolsinho. A mesma coisa aqui, faz um risquinho de 12 centímetros da borda até aqui, alinha e faz uma costurinha para prender essa aba. Fiz uma costurinha, então já estão presas as abas. Agora eu vou pegar essa régua de patchwork, que ela é grande, então ajuda bastante na hora de refilar. Eu vou cortar todo o excesso de material, porque sobrou aqui, nós tínhamos cortado maior, para ficar mais fácil de costurar. Refilei todo o excesso de material, então essa peça aqui já ficou exatamente com 25 por 36 centímetros. Agora, nós vamos costurar a lapela e a alça. Então, aqui na lapela, vocês vão marcar o centro. Aqui ficou com 8,5, então dá 4,25. E aqui, como tem 25, vocês vão marcar o centro 12,5. Vocês vão alinhar aqui e vão fazer uma costurinha de pesponto, só para prender a lapela. E a alça, como a minha bíblia tem 3 centímetros de profundidade, então deu bem certinho esse tamanho com a largura da alça. Eu vou alinhar aqui na borda, vou fazer uma costurinha e vou alinhar na outra borda e vou fazer outra costurinha. Fiz uma costura, já prendi a lapela, já fiz uma costurinha para prender a alça aqui e para prender aqui. Agora, vocês vão fazer uma marcação na alça, vão esticar ela assim, e daqui da borda para cá, vocês vão fazer um risquinho de 5 centímetros, aí vocês vão fazer uma costurinha, vindo por essa mesma costurinha da alça, em cima dela, faz esse quadradinho aqui e desce até aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, estica, faz um risquinho aqui, daqui até aqui 5 centímetros, e faz uma costurinha em toda essa volta aqui. Fiz uma costurinha aqui na marcação, fiz toda essa volta. Procurem usar uma linha da cor do tecido, para ficar bem discreta essas costuras aqui pelo lado de dentro. Agora, nós vamos arredondar os cantinhos. Então, com essa régua de cantos arredondados, aqui tem 3 centímetros. Se vocês não têm uma régua, pode ser um cone de linha mesmo. Vocês vão alinhar aqui com a borda e aqui também. Faz esse desenho aqui, as 4 curvinhas, alinha direitinho. E aqui também. Agora, é só cortar esses cantinhos. Arredondei os 4 cantinhos, vocês meçam direitinho para ver se ficou os 4 cantos iguais. Agora, é só finalizar com viés. Vou iniciar colocando viés aqui por trás. Vou dobrar uma pontinha, vou centralizar aqui, bem no centro da alça. Deixa essa pontinha sem costurar, inicia aqui para deixar as 2 pontinhas soltas e a gente poder costurar a emendinha, fazer a emenda do viés para depois seguir a costura. Uma dica que eu tenho para dar para vocês é que quando eu coloco o viés e as camadas são finas, eu coloco com ele dobrado. E eu tô costurando na máquina industrial, que é meio centímetro. Aqui desse lado é bem fininha as camadas, mas aqui onde tem o feltro é um pouquinho mais larga. Então, para não faltar viés na hora de rebater a costura na frente, nós vamos fazer essa costurinha no tamanho de um pé de máquina, mas nós vamos colocar o viés 2 milímetros para dentro. Ó, eu vou colocar o calcador aqui, eu vou alinhar o calcador aqui na borda da peça, mas o viés eu vou costurar ele 2 milímetros para dentro. Vai ficar uma pontinha aqui da peça, ó, sobrando. Se a gente fizer isso, quando a gente virar pro outro lado e rebater, não vai faltar viés nessa parte mais grossa. Eu vou fazer toda essa costurinha e antes de rebater e finalizar, eu venho mostrar pra vocês como que ficou.
Fiz uma costurinha em toda a volta para prender o viés. Aqui eu fiz a emenda, como eu falei para vocês. E aqui, ó, o meu calcador, ele estava alinhado com a borda da peça, mas o viés, ele estava 2 milímetros para dentro. Então, quando eu faço isso, quando eu viro o viés, aqui do outro lado não vai faltar. Faltar, quando eu digo faltar, é porque quando eu faço isso, essa pontinha, essa borda do viés tem que vir até a primeira costura que a gente fez. Tem que tapar a primeira costura pra gente poder fazer uma costurinha mais pra dentro. Senão fica aparecendo essa costura aqui. E se a gente colocar o viés dobrado e sem trazer ele um pouquinho pra dentro, vai faltar essa partezinha aqui, não vai ficar bem costurada porque vai faltar viés, ele não vai cobrir a costura. Então, agora eu vou virar todo o viés pra cá, vou prender com clipes. E depois vou fazer a costurinha pra rebater. E aí já vai estar pronta a nossa capa. Finalizei o acabamento com viés. Agora só falta nós colocarmos o botãozinho de pressão. Então, aqui na lapela, vocês vão marcar da borda para dentro 2 centímetros e aqui vocês vão centralizar. Aqui eu já centralizei, vou fazer um furinho e vou colocar o botãozinho de pressão. Eu tenho balancinho, então fica bem mais fácil de colocar. Quem não tem o balancinho, pode colocar com alicate também. Agora que eu coloquei esse botãozinho, nós vamos pegar a Bíblia. Ó, lembra que aqui tem 3 centímetros, então eu já deixei, né, marcadinho aqui, fiz uma costura aqui, outra aqui. Ó, que vai medir a altura dela, vai ficar quadradinho aqui. Então, eu vou colocar a Bíblia aqui dentro. Eu vou mais ou menos alinhar aqui. Ó, não pode deixar muito apertado, senão fica repuxada essa parte aqui, então tem que deixar uma sobrinha. As outras que eu fiz deram mais ou menos 3,5 centímetros, ó, dessa borda, dessa bordinha aqui do tecido pra baixo, deu 3,5 centímetros. Se eu colocar aqui, ó, com espacinho folgado aqui nessa aba, ó, vai dar 3,5 centímetros também. Aí, agora eu vou apertar aqui e vou marcar aqui com a canetinha que apaga com calor do ferro um pinguinho, tá? Só pra mim saber aonde que eu tenho que furar. Agora, eu vou alinhar essas bordas aqui e ver se tá certinho, se tá centralizado esse pontinho que eu fiz, senão tem que alinhar de novo. Então, olha aqui, ó, né? Pode ficar pra esse lado, pode ficar pra aquele lado, então, pra não ficar torta a lapela, ó, eu vou centralizar naquele pinguinho. Ó, tá tudo alinhado aqui. Eu acho que ficou um pouquinho torta, ó. 21 um pouquinho. Ó, tá torta, vocês estão vendo que aqui tá bem alinhado. Essas bordas estão bem alinhadas e a lapela tá torta. Então, nessa mesma altura, eu vou só alinhar a lapela, puxar ela um pouquinho mais pra baixo. Deixa tudo certinho. Ó, tá na mesma altura que eu tinha deixado, 3,5 centímetros, só que agora ela tá retinha. Mede de novo antes de furar. Ver se ficou certinho. Tá. Agora, então, vou marcar outro pinguinho aqui, aonde ela está.
Cuidem, tá? Bem essa parte aqui, pra não furar errado e nem prender o botão errado. Ver se tá tudo na mesma distância. Ó, ela tá um pouquinho mais pro lado, então eu vou botar aqui. Agora eu vou abrir o zíper, vou furar aqui. Vou colocar o botãozinho aqui pra dentro, a parte do preguinho. Vou trocar aqui a matriz do balancinho pra colocar esse outro botãozinho. E a nossa capa vai estar pronta. Eu vou passar ela pra tirar as marcas de caneta que ficaram, as marcações que eu fiz. E eu vim mostrar o resultado final pra vocês. Vou só prender aqui. Prendi o botãozinho, passei, tirei todas as marcas que tinha aqui de caneta. Agora é só nós colocarmos a Bíblia. Só encaixar a capa aqui dentro. Essa minha Bíblia, pessoal, é de 2005. Então, imagina a quantidade de anos que tem, por isso que ela tá feinha assim. Toda mofada. Arruma direitinho aqui. Ela fica grandinha, fica sobrando aqui mais ou menos 1,5 centímetro em cada borda. Então, quer dizer que se a Bíblia for maior do que 32, também vai caber aqui. Só se for muito maior, que vocês vão ter que adaptar as medidas. Ó, a aba dela tá aqui, então tem tudo isso aqui sobrando ainda, ó. Cuidem essa parte aqui para vocês fazerem aquela costurinha da altura da Bíblia de vocês. Que aí fica mais bonitinho esse quadradinho. Fecha aqui. E a nossa Bíblia está pronta. Nosso porta-Bíblia está pronto. Fica muito lindo esse porta-Bíblia. E não é difícil de fazer, é só vocês seguirem ali as medidas que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!